Olá pessoal, vou falar agora sobre como utilizar a injeção de dependências no ASP.NET Core. Antes de tudo, o que é injeção de dependências? Injeção de dependência é um design pattern onde as dependências de uma aplicação, ou seja, os componentes que ela depende para funcionar, não estão previamente definidos no código. As dependências são fornecidas através da arquitetura da aplicação, ou seja, vamos supor então que a sua controller ela depende de um serviço para acessar o banco de dados. Normalmente aqui é o nosso contexto. Ou então algum serviço de negócio para poder validar os dados de, por exemplo, do cadastro de um usuário. Normalmente, para nós instanciarmos esse serviço, a gente simplesmente utilizaria lá new, meu serviço, passaria os parâmetros para o construtor e era isso. Só que fazendo dessa forma, nós vamos ter uma dificuldade maior em testar as nossas classes, testar as nossas controllers, porque a gente vai ter um acoplamento muito forte entre os tipos, ou seja, o tipo da minha controller aqui, para ela poder receber o serviço de clientes, ou o serviço de usuários, por exemplo, ela sempre vai receber isso. Se eu quiser testar unitariamente somente essa controller, eu não posso. Da mesma maneira, até para desenvolver esse serviço de usuários, ou o serviço de clientes, por exemplo, que depende, por sua vez, do serviço de banco de dados, eu não tenho como testar esse serviço diretamente se ele já estiver instanciando todas as dependências dele diretamente. A injeção de dependências é um padrão adotado para resolver um dos princípios sólidos, que no caso aqui é o de inversão de controle. O princípio de inversão de controle ele se baseia justamente no fato de uma classe que depende de um determinado recurso, ela não está no controle sobre o funcionamento desse recurso. Ou seja, ele tem que ser provido automaticamente para ele e ele não deve saber como esse cara se comporta. O ASP.NET Core ele já tem um suporte nativo à injeção de dependências, ou seja, ele já tem um próprio container de injeção de dependências dele próprio. Ele é simples, não é um container tão completo quanto o Structure Map, NDepends ou quaisquer outros que tenham no mercado, mas ele atende bem 90% dos casos. Ele vai ficar devendo em algumas situações, como por exemplo, quando você quer resolver um serviço por nome e não somente por tipo, ou quando você quer fazer injeção diretamente em propriedades. A injeção de dependências do ASP.NET Core ele trabalha basicamente nos construtores e nos parâmetros de métodos action, o que não é pouca coisa. Na realidade, isso permite com que nós possamos usar a injeção de dependências em 99% dos casos, não só para servir as nossas controllers, como também para servir quaisquer classes que venham a ser instanciadas por ela. Como todo bom container de gestão de dependência, o container do ASP.NET Core ele é recursivo, ou seja, se eu exijo um serviço que seja implementado, injetado na minha controller, as dependências desse serviço também vão ser injetadas nele e assim por diante até todas elas terem sido resolvidas. Vamos ver isso na prática. Vou fazer uma demonstração rápida aqui que mostra como utilizar o serviço de os mecanismos de injeção de dependência do ASP.NET Core. Bem, vamos aqui para o Visual Studio Code. Aqui vocês estão vendo uma interface. É um serviço muito simples, só de exemplo mesmo, tá, gente? Chamado aqui iService, que define um serviço com um método getGuid. Nesse caso aqui, ele vai retornar para mim um Global Unique Identifier que vai ser gerado de alguma forma. Temos também logo em seguida aqui uma implementação dessa classe, a Service Implementation. O que ela faz? Ela, no instanciamento dela, ou seja, no momento em que ela é instanciada, criada, ela vai inicializar aqui esse campo underline guide com um novo guide, lembrando que os guides sempre são aleatórios, ou seja, se eu chamar new guide duas vezes, guide.newGuide duas vezes, a cada uma das chamadas ele vai me dar um valor diferente. E aqui, então, eu vou passar esse guide como retorno do meu método getGuide. Também tem um segundo serviço aqui, que muito apropriadamente eu chamei de Second Service, que também implementa iService, só que de uma forma diferente. Ele, apesar de implementar iService e, portanto, ter também o seu próprio método getGuide, ele recebe no construtor uma instância de iService, que ele chama aqui de service, e ele usa essa instância para fornecer o valor do seu guide. Ou seja, eu usei esse second service aqui, ele foi criado para poder demonstrar como funciona a injeção de dependência dentro de uma outra classe que o próprio mecanismo de injeção de dependência vai receber. E como é que eu configuro a minha injeção de dependência? Isso é feito lá na startup
no método configure services, lá na startup.cs. O configure services ele é feito justamente para configurar todas as dependências das nossas aplicações, todos os serviços que as nossas aplicações vão utilizar. Note que aqui já no padrão ele já configura aqui o Cookie Policy Options, ele já adiciona aqui todos os serviços do ASP.NET MVC que ele depende, ou seja, a própria arquitetura do ASP.NET Core, a própria infraestrutura do ASP.NET Core já depende desse serviço de injeção de dependências. Nós podemos utilizar ele, devemos utilizar ele. Para fazer isso, basta com que eu utilize aqui esse meu iService Collection. Eu tenho uma instância dele chamada Services aqui, e eu vou usar, por exemplo, o método add Scoped. Eu tenho 3 métodos que eu posso usar para inserir um serviço. Add Scoped, services.add transient e services.add singleton. Qual que é a diferença entre os três? Add Scoped vai adicionar um serviço dentro do escopo da minha requisição. Isso significa que o primeiro que solicitar dentro de uma requisição HTTP, ou seja, dentro de um acionamento do ASP.NET Core, o primeiro que solicitar a instância de um serviço vai ter esse serviço criado e entregue para ele, só que o segundo que fizer a solicitação desse mesmo serviço vai receber o mesmo serviço que foi criado anteriormente. Em outra requisição, eu vou ter outra instância desse serviço. Add Transient, a cada solicitação, uma nova instância é entregue. Então, o Add Transient é legal para serviços mais leves, serviços sem estado, coisas que eu quero realmente criar e que não vai ter peso de criar e destruir. Add Scoped é legal para manter, inclusive, serviços que possam manter, de certa forma, algum estado entre os seus requisitantes. Agora, o Add Singleton, ele vai ser instanciado apenas uma vez, quando ele for utilizado pela primeira vez. E a partir daí, ele não vai ser instanciado mais. Sempre a mesma instância vai ser entregue. Eu vou demonstrar cada um desses 3 métodos aqui para vocês. Primeiro, do Add Transient. Esses métodos têm várias assinaturas, mas a mais simples de todas, eu passo para ele 2 parâmetros de tipo. Então, primeiro aqui eu vou colocar o meu iService como meu parâmetro de tipo. Então, ou seja, eu estou configurando que quando eu receber uma solicitação que requer um iService, eu vou entregar para ele o meu Service Implementation. Eu vou colocar um outro Add Transient aqui para fins de demonstração, que eu vou configurar o Second Service. Lembra que eu falei porque ele depende de iService, mas note que eu estou usando apenas um único parâmetro de tipo. Isso significa que quando eu receber uma solicitação de um Second Service, eu vou entregar um Second Service. É a forma mais simples de injeção de dependência. Na prática, não há muitas razões para utilizar isso. Eu não corto isso da gravação. Isso é interessante em alguns cenários onde você quer uma implementação única e é ela que deve ser repassada. Bom, vamos ver qual que é o comportamento disso. Na Home Controller, eu tenho aqui um construtor que exige 2 instâncias, 2 parâmetros aqui, um iService chamado Service e um Second Service chamado, obviamente, de Second Service. Esses 2 parâmetros vão ter que ser passados no construtor da controller. Ele recebe eles e passa aqui para campus read-only. O mecanismo de injeção de dependências do ASP.NET Core é quem vai fazer essa injeção para a gente. E aqui, para demonstrar no método index, eu estou retornando direto para o navegador, não estou usando uma view aqui, o HTML que vai me dizer qual que é o primeiro Service ID que foi criado aqui pelo _service getGuide e o segundo Service ID que foi criado pelo _second service getGuide. Como nós criamos aqui esses serviços como transient, vamos ver qual que é o comportamento nesse caso. Vamos rodar aqui a nossa aplicação. Olha só que interessante. O primeiro Service ID é diferente do segundo Service ID. Por que isso aconteceu? No primeiro Service ID eu vou receber uma instância direta aqui de Service. O segundo é o Second Service, ele também, no construtor dele, também recebe uma instância de iService. Mas, como ambos estão configurados como transientes,
eles vão ter instâncias diferentes. E por terem instâncias diferentes, eles vão ter, obviamente, unique identifiers diferentes. Pode ver que se eu atualizar aqui de novo, ó, sempre eu vou ter valores diferentes entre eles, porque cada um deles está recebendo uma instância. Agora, vou voltar lá no meu startup.cs e vou mudar aqui o comportamento dele de, em vez de receber um add transient, eu vou passar a receber, a configurar esses caras aqui como scoped. Vou rodar esses caras agora. Olha só. Notem que como scoped, tanto o First Service ID quanto o Second Service ID estão idênticos. Por quê? Dentro da mesma requisição, foi instanciada a primeira vez para o First Service ID e quando foi feita a chamada para o Second Service, que também recebe um iService, foi passada a mesma instância. Se eu atualizar a página, pode ver que os IDs mudam, mas sempre são iguais entre eles. Ou seja, o First e o Second sempre vão ser iguais, justamente pelo fato de que eu estou criando uma instância a cada requisição. Agora, vou demonstrar o terceiro e último caso. Vou voltar aqui na minha startup e vou mudar de scoped para singleton. Vou rodar novamente a aplicação. Beleza, é mais ou menos o mesmo comportamento do scoped, os dois IDs são iguais. Agora a diferença é que se eu atualizar a página, os IDs não mudam mais. Por quê? Porque agora eles foram criados, o iService foi criado uma vez e essa mesma instância de iService vai continuar sendo utilizada. Bom, voltando aqui para controller, deixa eu parar o código aqui, beleza. Nós vimos aqui a forma principal de usar a injeção de dependência, ou seja, através de parâmetros do meu construtor. É assim que a Home Controller e a Second Service estão recebendo aqui as suas dependências. Mas vamos supor que eu tenho uma dependência apenas em um método específico. Eu não preciso, nesse caso aqui, eu não vou precisar de colocar isso na controller sendo instanciado a todas as minhas requisições. Nesses casos, você pode usar um parâmetro aqui no método index, ou no seu qualquer método action que você tenha, mas prefixado com esse atributo from services. Então eu criei aqui esse parâmetro chamado action service. E vou chamar ele também agora aqui. Vou até mudar para transient de novo. Só para deixar a demonstração mais clara. Ali, no parâmetro da controller, eu posso receber tanto os serviços transient, quanto scoped, quanto singleton da mesma forma, não há nenhuma restrição. É só para ficar mais ilustrativo, porque agora aqui a gente pode ver que eu tenho First Service ID, Second Service ID e uma terceira instância, que é o Action Service ID, também ser entregue. Agora, existe uma terceira situação que vale a pena aqui mencionar, que é como eu faço para conseguir instanciar esse serviço fora do contexto de uma controller. Fora do contexto de uma requisição. Existem cenários, durante a inicialização da aplicação, por exemplo, que eu posso querer criar uma instância desse meu serviço. Vamos supor lá na main. Vamos até parar aqui. Lembrando que toda aplicação ASP.NET Core nada mais é do que uma aplicação console, né? Então ela tem um ponto de entrada principal, que é o método main. Aqui, o que geralmente é feito aqui na main? Ela sempre vai chamar o create web host builder, que é esse método que está logo aqui abaixo. Esse método, então, ele vai usar startup, fazer toda a inicialização, vai compilar aqui, vai montar o pipeline e depois vai rodar a aplicação. Esse build é o quem vai chamar a nossa startup. Então, agora aqui o Create Web Host Builder, vamos criar aqui o nosso... Beleza, eu só separei as chamadas. Então, vamos supor que aqui
entre esse momento dessa chamada e a inicialização, eu precise chamar algum serviço, por exemplo, para fazer um log de inicialização ou alguma coisa do gênero. Eu não tenho um escopo de requisição aqui, e eu nem tenho como, a rigor, obter esse serviço. Para isso que existe a possibilidade de eu criar um escopo. Então vamos fazer aqui, por exemplo, vou criar um novo escopo, chamado aqui host.services, que é o meu iService Provider, né? Ponto create scope. Ele está aqui no namespace Microsoft Extensions Dependency Injection. E dentro desse escopo, eu vou instanciar diretamente o meu serviço. Como? Scope ponto service provider ponto get required service. Eu tenho o get service e o get required service. Qual que é a diferença entre um e o outro? O get required services, ele vai lançar uma exceção caso o serviço não esteja registrado. Vou chamar o namespace do meu iService aqui. Beleza. Vou escrever na console aqui, só para fins de ilustração. Então, quando eu rodar essa aplicação, vou colocar um breakpoint bem aqui no início. E ela vai passar pelo Create Web Host Builder. Pode ver que ele até demora um tempinho passando, beleza. Configurou tudo. Vou criar um novo escopo. E agora aqui eu vou chamar o meu serviço e executar ele. Ah, mas ele estava como... Ele estava com o transient. Não tem problema. Vou mudar isso aqui para scoped só para demonstrar. Isso aqui geralmente é um grande problema quando a gente quer fazer... Não é incomum, eu vejo muita gente se deparar com esse problema recorrentemente. De querer, por exemplo, instanciar inicializar o banco de dados, querer gravar algum arquivo, inicializar um log, chamar algum serviço antes de rodar a aplicação pela primeira vez. Esse aqui, na realidade, é o melhor lugar. Eu vejo muita gente fazendo isso no método startup, no método configure, no configure services da startup, mas eu acredito que aqui seja o melhor lugar, porque aqui já está feita toda a inicialização. Então pode ver, funcionou de novo da mesma maneira. Pessoal, um último detalhe aqui, lembrando aqui desse using, como é que funciona se eu tenho um serviço que é disposable? Você não precisa da dispose nele no final da utilização. Se ele for um transient, no final da... Se ele for tanto um transient quanto o scoped, no final do escopo da requisição, ele vai ter o seu método dispose chamado automaticamente. Método singleton, obviamente, isso não se aplica. Existe um último cenário que eu gostaria de mostrar aqui também, justamente por conta dessa situação, que aqui, vamos supor que nesse scoped, vamos mover esse cara aqui para singleton, e aqui, já direto no parâmetro aqui do método addSingleton, eu posso passar uma instância. Certo? Nesses casos, se você pode usar isso aqui basicamente no singleton, essa instância nunca vai ter o seu dispose chamado, porque
o container não é o cara que cria a instância. Quando ele recebe a instância, ele não vai alterar ela. Então aqui você que é o dono do ciclo de vida dela. Se você quer que ele crie a instância, mas você quer controlar como ele crie, por exemplo, eu preciso fazer algumas configurações específicas, eu preciso passar alguns parâmetros que não vão ser injetáveis. Ótimo, então você pode passar uma expressão lambda que vai ser usada para criar essa instância. Só que aí, esse SP aqui é de Service Provider. Então, aí nesse caso, você ainda tem o Service Provider, você pode criar seus próprios escopos, suas próprias instâncias se você quiser, e ele vai entregar a instância no momento que for mais apropriado. O interessante dessa modalidade, porque aí ele ainda considera que é ele que está criando, apesar de você ter o seu próprio código. Mas ele vai invocar uma função para gerar esse serviço. Então, você deixa a cargo do container de injeção de dependência. Essa assinatura aqui, inclusive, pode ser utilizada para Scoped e para Transient também. Pessoal, era isso. Tudo que eu tinha para falar. Na realidade, o mecanismo de injeção de dependências do ASP.NET Core, ele é simples, bem simples, mas muito versátil, muito poderoso. Recomendo fortemente que vocês utilizem e abusem dele. Tentem sempre preparar suas classes para serem utilizadas via injeção de dependência, ou seja, não declarando diretamente as instâncias das classes, recebendo o máximo possível do que você precisa para a sua classe trabalhar via construtor. Dessa maneira, você não só vai estar construindo um código mais limpo e testável, mas como também vai aproveitar melhor a infraestrutura do ASP.NET Core. Obrigado, pessoal, e até a próxima!